Esse é o segundo vídeo. Continuando, toda hora eu sinto dor e sofrimento por um amor não correspondido, preguiça, sono e fome. Não quero faca nem queijo, quero a fome. Saudade é como um pouco de fome, só passa quando se come a presença. Minha fome é sobrevivência, minha vontade é mecânica, minha beleza é o esforço, meu brilho é o choro. Meus dias são pontes para os dias de verdade que virão quando essa dor acabar. Meus segundos são sentidos em milésimos de segundos, o tempo simplesmente não passa. Gente é para brilhar, não para morrer de fome. Repito, gente é para brilhar, não para morrer de fome. Cego aquele que não vê seu próximo morrer de fome e frio, na miséria. Surdo é aquele que não tem de ouvir o desabafo de um amigo, o choro de uma criança com fome. Quem vive só, de esperança, e nada faz, morrerá de fome. Eu tenho saudades de quando eu ficava apaixonado pela fome. Agora são duas coisas difíceis de acontecer, ainda mais ao mesmo tempo. Então, amados e amadas, isso são palavras dirigidas a vocês para entenderem realmente frases que ditam sobre a fome, o desemprego nessa pandemia. O que vocês fizeram para ajudar aqueles que necessitavam, para exercer o seu amor para com o próximo, no pior momento desse vírus, quando o Brasil ultrapassou mais de 300 mil mortos, que foram no total de quase 700, o número de doações para ajudar os famintos, doentes, necessitados, vítimas dessa pandemia, tomou uma direção oposta, diminuiu a cerca de 95%. Por isso, diversas entidades lançam novas campanhas para pedir para pessoas e empresas que não parem de ajudar, agora que a situação está ainda pior. A OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou oficialmente a pandemia no mundo em março de 2020. Empresas e pessoas físicas se uniram em uma corrente de solidariedade para minimizar os efeitos da situação para quem tinha perdido o emprego, a subsistência, estava doente ou impedido de trabalhar. Nessa época, a ABCR, Associação Brasileiros Captadores de Recursos, criou o monitor de doações, que tem medido o tamanho da generosidade dos brasileiros para as causas ligadas ao vírus, a pandemia. Segundo o diretor executivo, março de 2020 até domingo, dia 28, foram doados 6 bilhões e 700 mil. Em março de 2020 houve uma explosão de doações. Uma única empresa sozinha chegou a doar 1 bilhão. Mas a partir de junho as doações começaram a perder a força. Em apenas 2 meses, março e maio de 2020, o número de doações disparou. Ou melhor, disparou. Foi nessa época que surgiu a iniciativa de várias entidades, 21 entidades, e conseguiram arrecadar até 27 de janeiro mais de 160 milhões em doações para 9 milhões de pessoas. Doação caiu e a necessidade cresceu. Com o início do pagamento emergencial do governo federal, a expectativa
do fim da pandemia, com a chegada da vacina, começou a diminuir as doações. O problema é que, a partir de setembro, a extensão do auxílio teve regras mais duras e em dezembro o pagamento teve o fim. Desse modo, quando a segunda fase da pandemia voltou com toda a força, no começo do ano, as pessoas ficaram desamparadas também da ajuda governamental. Quando chega dezembro e termina o auxílio emergencial, essas pessoas são jogadas de volta à fome, porque não tem mais auxílio, a pandemia aumentou, e como elas não têm emprego formal, portanto não podem trabalhar, essas pessoas precisam sair da casa para conseguir o alimento. Essas que trabalham em semáforo, vendem bala na rua, e a tempestade é perfeita. Temos que lutar contra a fome no país. A fome não veio com a pandemia, ela existe há muito tempo. Em 2018, o IBGE divulgou que o Brasil tinha 85 milhões de brasileiros com algum grau de segurança alimentar, sendo que desse total 13 milhões de brasileiros não tinham nada para comer. A Covid só escancarou uma necessidade urgente no Brasil. As pessoas têm fome. A situação agora ainda está pior. Quando essas pessoas mais precisam de ajuda, encontraram uma situação ainda pior, porque uma parte dessas pessoas que doavam como pessoa física estavam sem fôlego. As empresas também diminuíram as doações, o governo federal parou com o auxílio menor e para menos gente. O governo aprovou em março o novo pagamento de auxílio emergencial, que volta a ser pago a partir de abril, mas será um valor bem menor que o primeiro, em média R$250. E também traz regras duras. A estimativa é que seja pago 45 milhões de pessoas, bem menos que 2020, que foram pagas 293 bilhões e quase 68 mil pessoas. Pela gravidade da situação, as entidades pedem que quem puder continue entendendo as campanhas para ajudar quem necessita. Enfim, temos que ajudar os necessitados, amados e amadas. Não podemos ficar alheio a essas situações. Temos que participar dos movimentos que trabalham em prol daqueles que precisam comer, principalmente as crianças no mundo. Temos que clamar a Deus por eles. Como eu digo sempre e repito aqui, amados e amadas, não temos dinheiro? Temos sim uma riqueza muito mais forte, que é a oração. Ore, ore, ore. 3 coisas que acontecem quando clamamos a Deus. Apenas clame. Se formos fracos, o Espírito Santo nos ajudará, irá interceder em nosso nome. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Deus ouve o teu choro, o teu clamor. Ele é ouvinte e responde às orações. Atos capítulo 10, verso 3 e 5. Os filhos de Israel tinham uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Êxodo capítulo 13, verso 21. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos às suas orações, mas a face do Senhor é contra os que praticam o mal. Jesus é o mediador que torna possível ao homem falar com o Pai. Jesus é o elo que torna possível a nossa comunicação com o Pai, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Existe um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Repito, atenção, amados e amadas. Existe só um Deus, um só mediador, um só mediador, um só mediador entre Deus e os homens. Esse homem, esse nome é Jesus Cristo.
Não é interceder, Maria, José, São Estevão, São Gabriel, São não sei quem, São não sei quem. Não! Vou repetir. Existe um só Deus, um só mediador. Não são santos, não sou Maria, não sou não sei que mais mediador. E sim, Jesus Cristo. O Espírito Santo Consolador intercede por nós em nossas petições. Romanos capítulo 8, verso 26. O Espírito Santo também ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos o que devemos orar como devemos, mas o Espírito Santo faz intercessão por nós, com gemidos que não podem ser proferidos. O nosso clamor quebranta o nosso coração. O último aspecto de que, como nos posicionamos, mesmo quando utilizamos todos os outros aspectos da nossa armadura e armamento, o coração é como colocamos para Deus a nossa situação. A oração de Jesus até inspirou um de seus discípulos a pedir-lhe uma lição de oração. Lucas capítulo 11, verso 1. Jesus então ensinou-lhe um modelo, paradigma de oração que ainda usamos até hoje. Na verdade, ao orarmos, podemos compartimentar nossa oração para seguir o padrão que Jesus estabeleceu na oração do Senhor. Ore em todos os momentos no Espírito Santo. Eu quero dizer a vocês, amados e amadas, não existe paradigma, segredo em você conversar com Deus, conversar com Jesus, orar. Toda palavra dirigida a Deus é uma oração, desde que seja feita no mais profundo amor no seu coração. Há muitas coisas que não vemos, não sabemos ou entendemos. Muitas situações que enfrentamos são inesperadas e devastadoras. Isso requer clamar com o nosso intelecto humano. 1 Coríntios capítulo 14, verso 15. Amados e amadas, quando você marca um diálogo com um amigo, um almoço, uma janta, enfim, um passeio, você não conversa com ele de maneira cordial? Sim. De maneira educada? Sim. Converse com Jesus e Deus da mesma forma. Só que Jesus é divindade, Deus é divindade, é diferente do seu amigo, que é um humano mortal. Mas o diálogo para o seu amigo é diálogo de amigo. Mas diálogo com Deus é oração. Cultua essa oração. O nosso clamor a Deus produz milagres. Ore com fé. Jesus é operador de milagres. Jesus acalma o mar. Mateus capítulo 8, verso 23 e 27. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 12 e 13. Josafá disse: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Algumas das maiores orações da Bíblia foram feitas por pessoas que estavam desesperadas, amada família, amados e amadas. Moisés em Êxodo capítulo 32, Ezequias, segundo Reis capítulo 19, verso 1 e 3, Lucas capítulo 11, versos 5 e 8, dá a lição de oração. Deus está esperando, amados e amadas, que clamemos a Ele em desespero. Nada é impossível para Ele. Faça uma lista de situações impossíveis da sua vida, que você deseja um milagre, clame a Ele desesperadamente. Amados e amadas, orações removem montanhas. Disse Jesus: pedi e recebei, batei a porta, a abrir-se-vos-á. A palavra de Deus nos dá vida. Em Ezequiel capítulo 37, verso 1 e 14. Protegidos pelo anjo do Senhor. Êxodo capítulo 14, verso 19. Ao clamarmos, precisamos agradecer a Deus por sua provisão diária ao longo de nossos
dias de vida que nos trouxe até onde estamos hoje. Todas as noites precisamos nos reagrupar, renovar, reorganizar, redicionar, dedicar, comprometermos novamente a lutar o bom combate da fé para que possamos alcançar a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Então, amados e amadas, é como eu digo a vocês, temos que orar, orar, orar. Vamos falar agora, como eu disse lá em cima, você quer experimentar a dor da fome? Fique 2 dias sem comer e sem beber água. Vamos ver agora aquelas crianças que vocês já viram em fotografia, em fotos ou em vídeos. Aquelas crianças esminguadas, o braço do tamanho do meu dedo. Já imaginaram a agonia da fome? Já imaginaram, amados e amadas, o que é passar fome? Antes de mais nada, uma palavra a vocês. Aperte os cintos agora, que o Espírito Santo envia uma palavra forte, a agonia da fome a vocês. Se prepare o seu coração. De fato, a fome é a angústia de muitas crianças, muitos famintos. Então, amados e amadas, é um fato, o argumento central, a fome crônica não se manifesta apenas como um problema social ou médico. Trata-se também de um fenômeno de ordem mundial, na medida em que são atribuídos significados próprios, construídos socialmente, dentro de uma determinada ordem simbólica que se esboça no mundo cotidiano dos que sobrevivem sem esperança de conquistar comida. Por essa razão não escolhe os modos de vida, mas tenta interpretá-los em suas visões do mundo. Que fez uma criança que passa fome? Que mal cometeu? É difícil, amados e amadas. Vamos analisar a fome crônica das populações. É uma produção definida por processo de exclusão social. Revela-se em cada contexto de dominação política e econômica de cada país. Trata-se de um fenômeno que surge das relações entre homens há milhares de anos, com a formação da sociedade de classe, e que é parte da realidade da sociedade capitalista contemporânea. Manifesta-se, porém, em maior intensidade e plenitude aos países pobres, chamados de periferia do sistema capitalista mundial. Embora o Brasil não seja mais considerado um país pobre, infelizmente ainda figura dentre aqueles que os maiores índices de pobreza e famintos, e é sobretudo nos estados do Nordeste, a Bahia, dentre eles, que se concentra o maior segmento da população pobre e com fome, o que sem dúvida torna revelante o estudo sobre os efeitos desses fenômenos dessas regiões da fome. Para tanto, argumentamos, é o que nos propõe a partir de uma revisão crítica sobre a fome, o espaço revelado, que é os estados brasileiros que mais fome tem. Amados e amadas, temos que orar, clamar a Deus, cultuar, jejuar, vigiar, orar. Deus aconselha a você, criança. Na Bíblia encontramos conselhos que Deus deu para crianças.
Vamos ver? Vários estão no livro de Provérbios, que é uma coleção para termos uma vida abençoada. Em alguns versos desse livro, que orientam as crianças. As crianças devem obedecer aos seus pais, sim. Primeiro Provérbios capítulo 1, verso 8, Provérbios capítulo 13, verso 1. Todo filho deve ouvir os conselhos de seus pais e não abandoná-los jamais. É preciso ouvir com atenção. A Bíblia conta a história de Sansão, um homem muito forte, que apesar da sua força foi derrotado. Sansão não dava ouvidos aos conselhos de seus pais, e por isso a sua história teve um final infeliz. Não deixe a mesma coisa acontecer com você. As crianças obedientes alegram seus pais, amados e amadas, e ensinam seus pais o que é a dor, como meu filho amado Heitor ensinou-me a ser humilde, ensinou-me o amor de Cristo, ensinou-me a superar o meu orgulho. Provérbios capítulo 10, verso 1. Filhos obedientes enchem de alegria e satisfação os seus pais. Criança, reflita um pouco. O seu comportamento tem deixado seu pai alegre? Hein, meus filhos? Sim, vocês têm me deixado alegre. As crianças devem obedecer a Deus. Provérbios capítulo 3, verso 1 e 2. Além de obedecermos aos nossos pais físicos, é preciso obedecer ao Pai Celestial. Se fizermos isso, teremos uma vida abençoada, tanto na quantidade quanto na qualidade dos nossos anos de vida. Samuel foi um personagem bíblico que, ao contrário de Sansão, sabia obedecer. Quando Deus falava com Samuel, ele respondia: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Por dar ouvidos à voz de Deus, Samuel teve uma vida longa e feliz. As crianças, amados e amadas, devem agir da maneira certa. Provérbios capítulo 20, verso 11. Nesse lindo versículo aprendemos que nunca é cedo demais para agir corretamente e receber a aprovação do Pai. Até a criança se dá a conhecer pelo seu comportamento. Sendo assim, esforce-nos por fazer aquilo que é certo. A Bíblia diz que quando Jesus era criança, filhos, ele obedecia a seus pais e buscava aprender sobre Deus. Ele crescia em estatura e diante da graça de Deus e dos homens. Enquanto foi criança, Jesus viveu de um modo que agradou seu Pai Celestial, e assim se tornou um modelo para todos os meninos e meninas. As crianças devem evitar, filhos, más companhias. Provérbios capítulo 28, verso 7. Quando o autor de Provérbios diz que não devemos andar na companhia dos comilões. Olha, filhos, comilões. Está falando de arruaceiros, de gente que vive em festa, para e para. Há um ditado popular que diz: dize-me com quem andas, que te direi quem és. Crianças, filhos, busque a companhia de meninos e meninas que honrem a Deus, respeitem os seus pais, seus professores e obedecem. Os pais devem educar suas crianças, seus filhos. Provérbios capítulo 19, verso 18. Além de apresentar conselho para os filhos, o livro de Provérbios traz também demonstrações aos pais. Em várias passagens o Senhor fala sobre a importância da educação, pais e mães. Não negligencie essa tarefa. No Velho Testamento encontramos a história de Eli, um sacerdote que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles também eram sacerdotes, mas se comportavam de maneira desagradável a Deus. O Senhor mandou dizer a Eli que uma desgraça se abateria sobre sua casa, porque ele não havia corrigido seus filhos. Viram, amados e amadas? Prestai atenção. E de fato todos os 3 morreram no mesmo dia. Pais e mães, grande é a nossa responsabilidade. Então você,
costuma seguir bons conselhos, amados e amadas, filhos. No livro de Provérbios encontramos excelentes recomendações. Agora as conhecemos um pouco melhor. Mas não basta conhecer, é preciso praticar, filhos. A gente que deixa um bom conselho para entrar por um ouvido e sair por outro. Você conhece a história de Tadeu? Ele era um coelhinho muito bonito, alegre, que tinha um defeito, não gostava de obedecer. Os meus pais não sabem de nada, pensava Tadeu certa vez, que seu pai ou sua mãe lhe davam um conselho. Certo dia o coelhinho foi escondido para o outro lado da montanha, porque tinha ouvido falar que ali existiam cenouras deliciosas. Seu pai havia dito para jamais ir lá sozinho, porque o lugar era muito perigoso, mas Tadeu desobedeceu e acabou caindo em um precipício. 4 dias depois, os seus pais o encontraram, ferido e quase morto. O coelhinho aprendeu a lição: para quem desobedece, coisa ruim acontece. Deus nos aconselha porque nos ama, se importa. Se vivermos de um modo que agrade a Deus, amados e amadas, nossa vida será abençoada, jamais nos esqueçamos disso. Vale apenas ouvir, obedecer. Ouvir e obedecer. Vou citar aqui, filhos, amados e amadas, parábolas bíblicas que ensinam virtudes às crianças. Ao aproximar-se as crianças de histórias bíblicas para aperfeiçoar seus valores também de espiritualidade, para que isso aconteça, uma boa opção para os pais cristãos é ler com eles as parábolas, aquelas histórias contadas por Jesus, que sempre trazem algum ensinamento e também possuem função educativa, além de cunho religioso. Elas são parecidas com fábulas, parábolas, histórias, e pode ensinar algumas virtudes aos pequenos. Se usada de uma forma lúcida, se torna uma ferramenta eficaz nessa missão, e suas lições de moral podem ser experimentadas pela família todo dia. Uma ideia simples, mas funciona, amados e amadas. É aliar o hábito da leitura com outras atividades. Criança gosta de histórias. Nesse sentido, tudo é válido, inclusive sugerir algum desenho que associe a mensagem passada, ou até mesmo uma reflexão sobre o assunto após uma celebração. Uma vez aprendida a lição, a criança tende a praticar em outros ambientes, como na escola, com seus amigos. O hábito de ler a Bíblia em família pode transformar o ambiente e contribuir com as escolhas que seus filhos poderão fazer no futuro. Comece lendo a palavra do bom samaritano, que vai ensinar noções de amor e cuidado ao próximo. Mandamento que resume todos os outros. Ela pode ser lida e partilhada com seus filhos antes de uma oração familiar, ou até mesmo antes de dormir. A palavra de Deus é viva e dinâmica, por isso os pais precisam primeiramente vivê-la e serem testemunho às crianças. A Bíblia não pode ser encarada apenas como um manual para ler e ensinar alguém. Ela precisa ser vivida, sentida. Observe, como diz o Provérbios 22, verso 6, ensina o menino no caminho que deve andar, e até envelhecer não se desviará dele. Se ler a Bíblia em família é um hábito tradicional na sua casa. Para auxiliar a criação dos filhos, sugerimos essas parábolas, então, que eu vou aqui mencionar: o do bom samaritano, o filho pródigo, Lucas capítulo 15, verso 11 e 32, é útil para orientar sobre o arrependimento e perdão. O filho arrependido volta à casa de seu pai, depois de desperdiçar os bens que ele mesmo reivindicou. Mesmo assim, o pai recebe os braços abertos, oferecendo um banquete a ele. Aproveite
essa parábola, amados e amadas, para aconselhar seus filhos a perdoar sempre, né, meus filhos? Estão ouvindo essa palavra? O joio e o trigo, Mateus capítulo 13, verso 24 e 30, sempre aparecem coisas ruins no meio das boas, especialmente no cotidiano de cada família. Nessa parábola, Jesus faz distinção do joio e do trigo, lembrando que sempre haverá o mal querendo estragar as obras do bom, do bem. Jesus associa o reino dos céus a um campo no qual o homem semeia a boa semente. A lamparina, Lucas capítulo 8, verso 16 e 18, a conversão precisa ser diária. Nessa história da lamparina, a lâmpada é utilizada por Jesus para demonstrar a importância de iluminar e ser visto, além de contagiar os outros uma boa notícia. Não é iluminar a ser visto, além de contagiar os outros, ou ficar escondido, mas para tornar-se conhecido. Aquele que acolhe a boa notícia aprende a agir de acordo com a visão e ação de Jesus. A ovelha perdida, Lucas capítulo 15, verso 4 e 7, é uma das mais contadas parábolas. Seja qualquer denominação cristã, pode ser colocada em prática de uma forma simples, acolhendo aqueles que são desprezados, mesmo nos aborrecendo e praticando mal. Também merecemos compaixão. É nesse momento que o cristão se torna a igreja. Os servos, Lucas capítulo 17, versos 7 e 10. Você pode ajudar seu filho a entender mais sobre a vocação, assumir um compromisso sem esperar por recompensa no final. É a mensagem passada nessa parábola. Jesus pondera sobre o serviço para o reino de Deus, que também serve para norteá-la a outras decisões da vida. Semente da mostarda, Lucas capítulo 13, verso 18 e 19. Nessa parábola, como nas outras, Jesus ilustra bem os fatos e sempre faz uma comparação, seja contando à multidão ou aos seus discípulos, para falar sobre a humildade e o impacto de começar pequeno e até alcançar o objetivo. Ele compara o reino dos céus a um grão de mostarda. Semeador, Lucas capítulo 8, versos 5 e 8, ele faz uma comparação entre sementes jogadas em 3 tipos de terrenos, nas pedras e espinhos em terra boa, para ensinar o significado da parábola. Na última, a semente caiu e deu boa colheita. Nessa leitura você vai poder ensinar o seu filho, amado e amada, que a semente é a parábola, a palavra de Deus, e que é preciso ter o coração generoso e guardá-la em seu coração para que comece a dar frutos. Nono, os talentos, Lucas capítulo 19, verso 12 e 27, tocando o celular. Ela nos ensina as noções de responsabilidade. Jesus conta a história de um homem que confiou os seus bens aos servos. Com ela você vai explicar ao seu filho que cada um recebe dons e oportunidades e precisa agir com responsabilidade diante da quantidade ou talentos recebidos. O tesouro escondido, Lucas capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é comparado por Jesus a um tesouro escondido, tão difícil de encontrar, mas puramente valioso. Quem descobre deve mantê-lo em seu coração. Jesus e o jovem rico, Mateus capítulo 19, versos 16 e 22, ensina como o apego dos bens materiais, e egoísmo e a falta de religião pode afastar uma pessoa de Deus. O jovem se encontra com Jesus e lhes faz uma pergunta do que ele pode fazer para alcançar a vida eterna. Jesus pede para que guarde os mandamentos e sugere que vende todos os seus bens e dê aos pobres. Mas, no entanto, ele não aceitou. Aos discípulos de Jesus disse: em verdade vos digo, o que é difícil entrar um rico nos reinos dos céus. Então, amados e amadas, está aqui a vocês essa pregação que o Espírito Santo de Deus envia a vocês. Quero ler aqui um relatório da ONU, no ano pandêmico marcado por aumento na fome do mundo.
fazer um breve relato a vocês. Roma, Nova York, 12 de julho de 2021, houve um agravamento dramático da fome mundial em 2020. As Nações Unidas disseram, muito provavelmente relacionado à consequência da pandemia. Embora o impacto da pandemia ainda não tenha totalmente mapeado, um relatório de várias agências estima que há cerca de 1/10 da população global, até 811 milhões de pessoas enfrentam a fome no ano de 2021. O número sugere que será necessário um tremendo esforço para o mundo honrar sua promessa de acabar com a fome até 2030. A edição desse ano, a segurança alimentar e nutrição do mundo, é a primeira avaliação global desse tipo na era da pandemia. O relatório é publicado em conjunto com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação da Agricultura, FAO, o Fundo Internacional de Desenvolvimento. As edições anteriores já haviam alertado que ao mundo de que a segurança alimentar de milhões de crianças, entre eles, estava em jogo. Infelizmente, a pandemia continua a expor fraqueza em nosso sistema alimentar, que ameaça a vida e a subsistência de pessoas em todo o mundo. Eles avisam sobre uma conjuntura crítica, ao mesmo tempo que depositam novas esperanças no aumento da política. Esse ano oferece uma oportunidade única para o avanço da segurança alimentar e nutricional, por meio da transformação do sistema alimentar. Já em meados de 2010, a fome havia começado a aumentar, destruindo as esperanças de declínio irreversível. Perturbador, em 2020, a fome disparou em termos absolutos e proporcional, ultrapassando o crescimento populacional. Estima-se que cerca de 9,9% de toda pessoa tenha sido afetada no ano passado, ante 8,4% em 2019. Mais da metade de todas as pessoas enfrentando a fome, 418 milhões vivem na Ásia, mais de 1/3, 280 milhões na África, uma proporção menor, 60 milhões na América Latina, mas o aumento mais acentuado da fome foi na África, onde a prevalência estimativa em 21% da população é mais que o dobro de qualquer outra região. Também em outras medições, em 2020 foi sombrio. No geral, mais de 2,3 milhões de pessoas, ou 30% da população global, não tinha acesso à alimentação adequada durante todo o ano. Esse indicador, conhecido como prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave, saltou de um ano para tanto quanto nos 5 anos anteriores combinados. A desigualdade de gênero se aprofundou. Para cada 10 homens com insegurança alimentar, havia 11 mulheres com insegurança alimentar em 2020, comparados a 10,6 em 2019. A malnutrição persistiu em todas as suas formas, com as crianças pagando um alto preço. Em 2020, estima-se que mais de 149 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem desnutrição, ou eram muito baixas a sua idade. Mais do que 45 milhões tinham desnutrição aguda, ou eram muito magras para a sua altura, e quase 39 milhões estavam acima do peso. A alimentação saudável permaneceu inacessível para 3 bilhões de adultos e crianças, em grande parte devido ao alto custo dos alimentos. Quase 1/3 das mulheres em idade reprodutiva sofrem de anemia. Globalmente, apesar do progresso em algumas áreas, como por exemplo, mais bebês sendo alimentados exclusivamente com leite materno, o mundo não está a caminho de atingir metas de nenhum indicador de nutrição até 2030. Outros determinantes da fome e da desnutrição
Em muitas partes do mundo, a pandemia provocou recessão brutal e prejudicou o acesso ao alimento. No entanto, mais antes da pandemia, a fome estava se espalhando. O progresso em relação à má nutrição desacelerado, isso foi ainda maior em nações afetadas por conflitos, guerras, extremos climáticos, outras recessões econômicas, ou lutando contra altas desigualdades, todos identificados no relatório como principais determinantes da insegurança, que por sua vez interagem entre si. Seguindo as tendências atuais, o estado de segurança alimentar não será alcançado por uma margem de quase 660 milhões de pessoas. Desses 660 milhões, a cerca de 30 milhões podem estar ligados ao efeito duradouro da pandemia. O que pode ainda ser feito, conforme descrito no relatório do ano passado, transformar os sistemas alimentares essencial para alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e colocar dietas saudáveis ao alcance de todos, as crianças que precisam. A edição desse ano vai além, delineando 6 caminhos de transformações. Esses, dizem os autores, contam um conjunto coerente de política de investimento alimentar para combater os determinantes da fome e da má nutrição. Dependendo do determinante específico que cada país enfrenta, o relatório pode ser de políticas reformuladas, integre políticas humanitárias de desenvolvimento, de consolidação da paz em áreas de conflito, por exemplo, por meio de medidas de proteção social para evitar que as famílias vendam bens escassos em troca de alimentos. Aumenta a resiliência climática em todo o sistema alimentar, por exemplo, oferecendo aos pequenos agricultores amplo acesso seguro contra risco climático e financiamento baseado em previsões. Fortaleça a resiliência dos mais vulneráveis à diversidade econômica, os pobres, por exemplo, por meio de programas em espécie, de apoio em dinheiro para diminuir o impacto do choque epidêmico. Intervenha ao longo das cadeias de abastecimento para reduzir o custo de alimentos nutritivos, por exemplo, incentivando o plantio, facilitando os acessos de produtores de frutas e vegetais ao mercado. Combate a pobreza e desigualdades estruturais, por exemplo, estimulando cadeias de valor de alimentos em comunidades pobres, por meio de transferência, tecnologias, programas de certificação, etc. Então, amados e amadas, eu quero aqui finalizar. Eu espero que a palavra de Deus conseguiu adentrar seus lares, conseguiu adentrar a sua cabeça, a sua ideia, e que você tenha entendido a palavra do Senhor sobre a fome, as estatísticas sobre a fome, e você haja com amor, com obra, com orações e ajuda quem precisa. Me despeço agora dessa palavra do Senhor, orando juntamente com vocês, que o sangue de Jesus derramado na cruz, desse momento, lave o corpo, a alma e o espírito de cada um dos fiéis da palavra, das servas do Senhor, enfim, do mundo que está nos assistindo. Eu peço nesse momento que expulse o demônio para as prisões do inferno. Eu ordeno em nome de Jesus, arme, revista cada um com a sua armadura do seu sangue, para libertá-los e defendê-los contra o ataque do adversário. Eu peço nessa oração, pela minha fé e por fé de todos aqueles que estão me assistindo, e damos honra e glória a Deus, ao nosso Criador, e pedimos proteção nesse momento de angústia, de fome, pandemia, a todos aqueles que precisam da palavra, das orações e da comida, do alimento, que Jesus, na prova do seu amor, dê a eles o pão que eles tanto necessitam. Amém. Glória à divindade do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém.